Olá, essa é mais uma aula do curso Golang do Zero que eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube. Então, se você está gostando do conteúdo, não deixe de deixar o like no vídeo que super me ajuda e se inscreva aqui no canal também para você ter acesso a mais conteúdos de Go e sobre a área de programação. E aí, se você quiser, esse aqui é um módulo inicial que eu estou disponibilizando. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre Go, sobre APIs, enfim, como fazer coisas mais avançadas na linguagem, e inclusive eu também faço algumas resoluções de desafios técnicos de vagas para Go lá dentro do Golang do Zero, o link para você se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo do curso tá aqui na descrição. Agora, quero falar sobre tipos aqui em Go. Eu quero falar sobre 4 tipos principais que eu acho que são os ideais aqui pra gente começar. E ao longo das aulas aqui do curso Golang do Zero, a gente vai entrando aí em outros tipos que vão ser importantes. Mas eu acho que não é legal a gente falar aqui sobre 1 milhão de tipos, sabe, que existem, e aí a galera que é mais iniciante, tá começando agora, deixa isso muito confuso. Então, esses 4 tipos aqui são os principais pra gente começar aqui, digamos assim, nossa trajetória aprendendo Go e aprendendo a programar. E aí, mais ao longo das aulas aí, conforme a gente for avançando, for criando mais maturidade com a linguagem, a gente vai vendo sobre outros tipos. Então, eu quero começar falando aqui sobre esses 4 tipos. Principalmente booleano, string, inteiro e float. Já vou falar sobre cada um deles. Antes disso, só quero falar aqui para vocês lembrar, que eu esqueci de falar isso na aula anterior. Eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo o link para vocês acessarem o repositório aqui do curso Golang do Zero, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Para ficar mais separadinho, eu deixei aqui o main.go com o nosso Hello World, criei aqui esse repositório módulo 4, que é esse módulo aqui do curso Golang do Zero. Coloquei aqui todos aqueles exemplos que eu usei no módulo de pacote, que aí você consegue rodar aí também, ter acesso a esses arquivos, e criei aqui esse de tipos.go dentro do módulo 4. Então, repara que aqui agora, para eu rodar esse arquivo tipos, eu tô dentro da pasta módulo 4, tá? Se eu der um pwd aqui, eu vejo o diretório que eu tô, tá? Então, por exemplo, se eu tentar rodar o main.go aqui, go run main.go, que é o arquivo do Hello World, eu já não vou conseguir. Por quê? Porque dentro desse meu diretório, módulo 4, não tem esse arquivo. Outro comando legal aí para vocês aprenderem, o ls. O ls, ele mostra pra gente os arquivos que existem dentro desse repositório que eu tô. Dentro desse diretório que eu tô, desculpa. Então, dentro do repositório do diretório módulo 4, dando um ls, eu vejo os arquivos que tem aqui dentro dele, que é o tipos.go e o pacotes.go. Então, quando eu tento rodar o arquivo main.go dentro desse diretório módulo 4, dá o quê? No such file. Por quê? Porque não existe esse arquivo. É importante vocês começarem a criar essa maturidade também. Claro, a gente está aqui nas primeiras aulas do curso, mas assim, leem os erros, sabe? lê o erro que tá dando. Poxa, tá dando que no such file, ou seja, não tem esse arquivo ou esse diretório que eu estou tentando rodar. Então, dá um pwd, vê o diretório que você está agora, dá um ls, vê se esse arquivo está aqui. Você vai ver que realmente você está tentando rodar um arquivo que não tem dentro dessa pasta, tá? Então, o que a gente precisaria fazer aqui nesse caso? Voltar para a pasta principal, que chama Golang do Zero. Se eu der um ls aqui eu tenho o arquivo main.go e tenho esse outro diretório módulo 4. Então, se eu der aqui um go run main.go, eu vou conseguir acessar aqui o meu Hello World, tá? Mas como eu quero rodar o arquivo agora tipos.go, que está dentro do módulo 4, eu vou entrar aqui, vou dar um cd, que é para entrar dentro de uma pasta, módulo 4, entro nessa pasta e aqui eu dando um ls, eu consigo ver os arquivos que eu tenho. Então, aqui eu vou conseguir rodar o quê? O go run tipos.go. Não vou rodar agora porque ainda não quero, ainda vou explicar algumas coisas aqui antes para vocês, mas só explicando que eu fiz essa separação aqui de pastinhas para explicar para você como é que você vai rodar aí no seu computador, beleza? Mas aí vamos aqui agora para a explicação sobre os tipos, né? Quero falar aqui sobre esses 4 tipos principais aqui com vocês. O booleano, que nada mais é do que o quê? True e false. Então, se algo é verdadeiro ou se é falso. A gente usa muito esse tipo aqui em programação, em código, vocês vão ver que isso é muito comum, tá? Tem também o tipo strings, tá? Em Go, uma string é uma sequência de bytes, tá? Tem algumas outras linguagens que string é uma sequência de caractere, né? Mas aqui em Go é uma sequência de bytes. Tem o int, que é quando é para inteiros mesmo, né? Então, para números. E tem o float,
que aí tem dois tipos principais, o float 64 ou o float 32, mas a gente vai falando sobre isso ali ao longo das aulas, não precisa muito se importar com isso agora. E o float, ele é pra gente usar números decimais, trabalhar com números decimais, tá? Esses 4 tipos aqui, pra gente que tá começando, tá engatinhando ainda, né, dando esses primeiros passos, tá excelente, é o que a gente vai precisar aqui pros nossos exercícios, enfim. E aí, sobre variáveis, array, interface, essas coisas eu vou falando mais ali ao longo das aulas, tá bom? Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero mostrar como que funciona, no final das contas, esses tipos. Então, o que eu fiz aqui? Eu chamei várias vezes essa função printf, então vamos só recapitular. A função printf é do pacote fmt, então como que eu uso essa função? fmt.printf. Opa, cliquei aqui sem querer. Uma coisa legal, tá? Vai vendo aqui as aulas, vai digitando os códigos, vai rodando junto comigo. Isso é muito importante para você ir criando essa consciência e ir aprendendo aqui junto comigo. Se você ficar só assistindo aqui essas aulas paradas, como eu falei lá no início sobre como funciona o curso, não é legal. É legal você ir testando aí, mudando aqui o que eu tô botando, ver o resultado final, tá? Para você ir entendendo o que eu tô falando. Então, vamos começar aqui printando. Eu vou até comentar esses outros aqui pra gente fazer aos poucos. Então, vamos começar aqui pelo tipo booleano, né? Então, aqui, vou até colocar aqui pra ficar melhor depois pra gente salvar aqui pra aula. Então, aqui, começando pelo tipo booleano, a gente pode entregar aqui ou true ou false. A gente pode usar true ou false. Se a gente rodar esse código aqui agora, vocês vão ver o quê? Que a gente usando essa variável, usando esse tipo aqui, variável não, desculpa, usando esse tipo booleano true, a gente tem o quê? A gente consegue aqui printar o tipo dele, tá? Essa anotação aqui do print, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é só uma forma da gente printar o tipo e o valor de alguma coisa, digamos assim, tá? Aqui no FMT, no pacote FMT, que é um pacote que a gente usa bastante para prints, tem bastante essas notações. Então, aqui, por exemplo, o %V é a forma que a gente usa, uma forma default ali pra gente usar para tudo, digamos assim, pra gente printar sobre formatos, tá? Então, o %V a gente usa para isso. O %T, grandão aqui, o T maiúsculo, a gente usa para representar o tipo daquele valor. Então, aqui eu tô passando um tipo, né? Então, eu tô passando o tipo booleano aqui, usando true. E eu fiz um print aqui só pra gente entender o que tá acontecendo. Então, aqui, qual é o tipo desse cara aqui? Qual é o tipo desse true? Ele é o tipo booleano. Então, existe esse tipo booleano do Go. E qual que é o valor dele? Ou seja, o que essa coisa, digamos assim, ela tá guardando ali de valor? Ele guarda esse valor true. Mesma coisa aqui pro false, né? O booleano, ele pode ser true ou false. Então, se a gente rodar aqui pro false, vai dar a mesma coisa. Ele também é do tipo booleano, né? Porque o booleano, ele é true ou false. E o valor dele é o quê? Falso, tá? Mais na frente, quando eu falar sobre variáveis, eu vou voltar um pouco nisso aqui, tá? Fica tranquilo. E aí, beleza. Então, falamos aqui sobre o tipo booleano, que é um tipo bem utilizado quando a gente pensa em programação. E aí, vamos falar agora sobre o tipo string. Vamos colocar aqui para ficar bem organizadinho, para vocês olharem isso aqui depois. Então, uma string é o quê? Como eu falei, em Go, uma string é uma sequência de bytes. Mas uma string, no final das contas, ela é uma palavra, uma frase, sabe? Tudo que a gente vê, entre aspas, é uma string. Isso é importante você entender, porque eu coloquei um outro exemplo aqui, que vai ficar legal depois para você entender por que eu tô falando isso. Então, todas as vezes que a gente usar algo aqui na linguagem Go que ela tiver entre aspas, ela vai ser uma string, tá? Então, quando eu faço aqui, eu uso aqui no meu código esse entre aspas Steph, quando eu usei aqui no Hello World, né, eu usei aqui entre aspas o Hello World, é porque o Hello World é uma string. E até se a gente for reparar aqui, ó, é que aqui essa função é um exemplo ruim, mas deixa eu ver aqui nessa outra. Por exemplo, ó, essa função aqui split. Essa função split, ela recebe
como parâmetro para essa função o tipo string. Então, quando eu usar essa função split aqui, eu preciso passar aqui como parâmetro para ela, a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Sobre funções e parâmetros. Eu preciso passar para ela esse tipo específico string. Por isso que é tão importante você entender o que são os tipos em Go. Go é, como eu falei lá no início, né, das nossas aulas, é uma linguagem tipada. Então, todas as vezes que a gente for usar funções, que a gente for declarar, enfim, variáveis, for usar valores, a gente precisa sempre definir quais são esses tipos que a gente está utilizando. Então, por isso que é tão importante a gente entender bem essa parte aqui dos tipos. Então, quando a gente rodar esse aqui, né, eu comentei essa outra linha, quando a gente bota aqui, gente, esse barra antes da nossa linha, ela fica comentada. Então, é como se esse código não existisse, tá? Digamos assim, esqueci de explicar isso. Então, aqui, eu deixei agora só esse código aqui para rodar e todo o resto está comentado. Então, quando eu rodar aqui o go run tipos.go, que eu estou no arquivo tipos.go, dentro do diretório módulo 4, rodando esse arquivo aqui. Então, ele rodou essa linha aqui para mim agora. E aí, olha que interessante. O tipo desse cara aqui, o tipo desse valor aqui é o quê? É o tipo string. E qual que é o valor dele? É Steph. É uma string Steph, tá? E aí, uma coisa legal da gente falar. Isso aqui, beleza, fica fácil da gente identificar porque são letras só, né? Mas e se a gente colocasse números aqui? Isso aqui ainda seria uma string? Ou isso, sei lá, passaria a ser um outro tipo? Sim, isso ainda seria uma string. Por quê? Se ele tá entre aspas, mesmo que ele tenha números aqui, ele é uma string ainda, tá? Então, se eu colocar aqui, rodar de novo, mesmo com o número aqui, ele ainda é do tipo string. Ah, Steph, mas e esse caso aqui do número? Vamos tirar ele aqui pra gente rodar ele também. Vamos colocar ele junto aqui desse, pra gente conseguir rodar certinho. Ele rodaria ele do mesmo jeito, só para ficar mais organizado. Então, aqui, repara. Mesmo eu passando o número 1, digamos assim, eu passei o número 1 entre aspas. Então, isso indica para a linguagem o quê? Que isso não é um número, no final das contas. Isso é uma string. Por mais que a gente esteja vendo aqui como um número, que a gente poderia imaginar, poxa, isso é um inteiro? Não. Por ele estar entre aspas, ele é uma string. Tá vendo aqui? Então, ele é uma string. E aí, como que faria para ele ser, de fato, um inteiro? Né? Para ele ser esse outro tipo aqui inteiro? A gente teria que passar ele sem as aspas. Tá vendo? Então, quando eu passo o número assim, sem as aspas, e eu rodar aqui, ele vai ser o quê? Um inteiro. Então, repara. Quando eu passo o 1 com as aspas, ele é do tipo string. Quando eu passo o 1 sem as aspas, ele é do tipo inteiro, tá? Lá na frente a gente vai ver mais sobre isso, mas assim, se por acaso em alguma parte do seu código você tiver o número como uma string, dá pra gente fazer conversões, tá? Existem pacotes do Go pra gente fazer essas conversões, mas tem diferença pra linguagem na hora da gente compilar isso aqui, o 1 estar entre aspas e o 1 estar sem as aspas. Então ele vai ter o quê? Tipos diferentes, tá? E aí aqui, né, se a gente... Outro tipo aqui que é importante da gente falar é o float, que é o quê? Quando a gente tem um número decimal. Então, a gente tem um número aqui inteiro, né? E aqui poderia ser qualquer outro número, tá, gente? Então, vamos botar aqui outro número grandão aqui. Se a gente rodar, ele também vai ser um inteiro, tá? Aqui eu botei só o exemplo do 1, mas é só para fazer a comparação também com esse aqui de cima, mas qualquer número aqui você pode colocar. Agora, se a gente quiser usar um número com vírgula, né? Ou seja, um número decimal, a gente já precisa usar esse outro tipo. A gente precisa usar o tipo float. A gente não pode usar o tipo inteiro para definir um número que tenha casas decimais, tá? Então, como eu já tinha rodado aqui, vamos lá. Quando a gente usa esse número com ponto, né? Com esse ponto, enfim, as casas decimais, depois ele vai ser um float. No caso aqui, o mais usado em Go, tá? Depois a gente mais pra frente vai falar sobre isso. Existem dois tipos, não existe um tipo float. Vai ter o tipo float 64 e o float 32. Mas normalmente o que a gente mais usa é o float 64. Mas repara aqui que ele é do tipo o quê? Quando a gente passa com esse ponto decimal, ele é do tipo float 64. Tá? Isso aqui é legal de você pegar, brincar, comentar, descomentar, enfim, botando outras opções aqui de números e vendo, brincando aí para você entendendo sobre os tipos do Go, beleza? E aí na próxima aula a gente vai falar agora sobre declaração de constantes, variáveis e funções. Aula super importante e super legal. Então até a próxima.